Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Luz, Câmera e Gastronomia, um podcast para você que gosta de filmes e comida, assim como eu. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Zé Barreto, produtor de receitas e dicas gastronômicas nas redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram. E as receitas que eu falo aqui no podcast, eu posto todas elas lá nas minhas redes. Então, se você já ouviu algum outro podcast, mas quer saber como fazer esse prato que eu indiquei aqui, vai lá nas minhas redes, @zebarreto, zeh.barreto, e veja os vídeos. E se quiser, pode dar um pouco de risada. E esse é o último episódio da primeira temporada. E o filme que eu escolhi para falar é Rafiki. Bom, Rafiki é um romance, é um filme africano. Então, apenas contextualizando aqui, eu quis trazer uma variedade de filmes que não fossem únicos e exclusivos da bolha de Hollywood. Então eu trouxe mais um filme aqui que é fora dessa bolha, que é Rafiki, um romance que está disponível hoje no Telecine. Foi estreado em 9 de maio de 2018, roteirizado e escrito pela diretora Wanari Kahiu. Ele é curtinho, tem 1h20 de duração, e os idiomas falados no filme é o inglês e o Swahili, que o Swahili é a língua nacional, porém o inglês é a língua oficial do Quênia. Esse filme teve a sua estreia internacional na sessão Un Certain Regard do Festival de Cannes de 2018 e foi o primeiro filme queniano a ser exibido nesse festival. Ele é baseado no conto A Árvore de Jambula, de uma escritora da Uganda, Mônica Araki Nieko. E Rafiki, em Swahili, significa amigo. E esse título foi escolhido para o filme devido à homofobia que acontece em muitos países africanos, na qual os seus parceiros, que têm relação com pessoas do mesmo sexo, precisam apresentar o seu parceiro como um amigo, mesmo que sejam mais do que um amigo. Então, por isso que fica esse meio que uma gíria local para você dizer que Rafiki, que no caso é seu amigo ou seu parceiro, entendeu? E por conta disso também, por conta do filme, ele foi banido no seu país de origem, que é o Quênia, onde a homossexualidade, a bissexualidade, a pansexualidade na África é majoritariamente tratada de uma forma punitiva, tendo apenas a África do Sul sendo o único país que não pune e dá direito às pessoas LGBTQIA+, como, por exemplo, o casamento igualitário. E no Quênia, mais precisamente, até hoje em dia, por incrível que pareça, é um caso de penalidade legal que pode ir desde uma multa até uma condenação de 5 anos de prisão. Vocês acreditam nisso? Claro que isso também tem um pouco da influência da religião, que é muçulmana na maior parte do continente. E aí você fala, né? Quando o Estado é laico, é uma grande farsa. E por conta disso, a diretora do filme, ela processou o governo do Quênia na época para permitir que o filme fosse exibido e se tornasse elegível para ser inscrito na corrida para participar do Oscar de melhor filme estrangeiro, né? E aí o Conselho de Classificação de Filmes do Quênia alertou que qualquer pessoa com posse desse filme estaria violando a lei do Quênia, onde o sexo homossexual é punível em até 14 anos de prisão. Porém, em 21 de setembro de 2018, o Supremo Tribunal do Quênia suspendeu a proibição do filme, permitindo que ele fosse exibido no país por apenas 7 dias, atendendo, portanto, os requisitos de elegibilidade da corrida do Oscar. E no final, infelizmente, ele não foi escolhido e por acaso foi escolhido um outro filme. Esse filme eu achei muito bonito quando eu assisti, muito pelo olhar da diretora, que é muito delicado, mostrando em ricos detalhes toda a comunidade ali que se passa em volta do filme, onde as protagonistas estão inseridas. É uma imersão muito rica na cultura local ali africana, desde os primeiros minutos. Eu gostei bastante. E para quem não conhece, uma curiosidade aqui, fugindo um pouco, o Quênia, ele não tem muitos artistas mundialmente conhecidos, mas para quem não sabe, a atriz Lupita Nyong'o é queniana. Inclusive, ela já foi ganhadora de um Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo filme 12 Anos de Escravidão. E também tá no Pantera Negra, para quem não conhece. Lupita Nyong'o, uma estrela de Hollywood, é queniana. No caso, ela é
mexicana barra queniana, porque ela nasceu no México, mas depois passou toda a sua vida em infância e adolescência criada no Quênia, tendo os pais quenianos. Bom, voltando pro filme, ele é protagonizado por duas jovens e talentosas atrizes, e a história se passa quase toda na periferia de Nairobi, que é a capital do Quênia. E para quem não conhece, Nairobi ficou muito conhecido também pela personagem lá da Nairobi do La Casa de Papel. A Kenna, que é a protagonista, ela precisa lidar com a relação conflituosa entre os seus pais recém-separados. E paralelo a isso, ela se vê atraída por Zeke, que é uma menina também lá do bairro, uma garota do centro da cidade e filha do principal rival político de seu pai. Então ambos estão concorrendo ali para ser para algum cargo político ali, e eles são rivais. E em pleno período eleitoral, a amizade das duas se acentua e ambas já não podem mais disfarçar os seus sentimentos ali um pela outra. Mas para elas ali, elas se amarem não é uma tarefa muito fácil, porque além delas terem esse problema dos pais serem rivais, o amor ali entre as pessoas do mesmo sexo é muito difícil, e também mostra um pouco da questão religiosa ali. Então, cara, se você tem esse privilégio de ter a assinatura do Telecine, assista esse filme. Se você ficou curioso, procure meios alternativos, que seja, não que eu esteja incentivando, mas o Telecine também disponibiliza 7 dias grátis para quem não é assinante. Então você pode assinar, assistir esse filme, ou alguns outros que eu já indiquei aqui também, e você teve acesso a muitos filmes legais. Falando um pouco da gastronomia, logo no começo do filme aparecem alguns takes ali do bairro da onde vai se passar a história, e mostra algumas cenas ali de pessoas cozinhando e tal. E no Quênia, a gastronomia reflete o estilo de vida nas diferentes regiões dos países. Como a sua população em maioria é pobre, a alimentação dos quenianos é baseada especialmente em grãos e cereais, como milho, feijão, arroz, sorgo e o paniço. Em algumas regiões também são consumidas raízes e tubérculos, como a batata doce e a mandioca, por exemplo. Um dos alimentos mais utilizados na culinária queniana é o milho, que é base para muitas receitas, como por exemplo o ugali, que é o prato mais famoso e, entre aspas, consumido por todos os povos na culinária queniana. Ele é uma espécie de polenta de milho branco, que, de acordo com os quenianos mais antigos, no passado era feita apenas com água e sal. Hoje a mistura também leva margarina, por exemplo. Normalmente, o ugali é consumido com um refogado de sukuma wiki, que é como se fosse um refogado de couve. E não vai ser o prato que eu vou apresentar hoje, porque eu não encontrei, além de eu não ter encontrado a farinha de milho branco, que eu não sei se vende no Brasil, e mesmo que dá para adaptar a receita utilizando um fubá normal, eu resolvi fazer o chapati, porque é uma comida mostrada no filme e tá ali presente na cultura do pessoal do bairro ali que eles moram. Só que o chapati, ele é muito consumido no Quênia, mas originalmente, entre muitas aspas, ele é indiano. Por conta da influência da cultura indiana, na época das rotas e especiarias, o chapati foi adotado lá pela África, pelos países africanos, e são consumidos até hoje. Basicamente, o chapati é um pão feito sem processo de fermentação. Isso é que distingue ele dos outros pães. Utilizando apenas farinha, água, sal e pronto, nada mais. É muito simples de fazer. Ele parece um pouco pão pita, mas ele tem alguns ingredientes e na forma de preparo diferente. E na receita que eu ensino no vídeo lá nas minhas redes sociais, eu sirvo o chapati com cachumbari. E dei uma pesquisada por cima com o que eles comem o chapati, né? Junto para acompanhar, que é como se fosse uma... que na verdade é uma salada africana muito parecida com o nosso vinagrete. Então ele utiliza ali tomate, cebola, pepino, coentro, que eles consomem bastante lá também. Pica tudo isso, mistura ali, tá pronto, joga um limãozinho, o tempero que você quiser e nada mais. Agora, para fazer o chapati, você vai precisar de 1 xícara de farinha de trigo, misture isso com 1 colher de azeite, uma pitada de sal, e aí o que você vai fazer? A receita vai meia xícara de água, só que eu divido essa meia xícara. Então, eu pego os 3 primeiros ingredientes, adiciono 1/4 de xícara de água e misturo ela até formar uma farofa grossa. Formou essa farofa, eu vou adicionando o restante da água aos poucos. Por quê?
porque em cada lugar, cada farinha que você usa tem uma consistência diferente, então varia bastante a água nessa receita. Você vai misturando a água até ela formar uma massa homogênea que fique um pouco grudenta. Aconteceu isso, sova ela por uns 2 minutinhos só, abre ela, faz um rocambole grande e divide ela em partes pequenas, iguais. Aí o que você vai fazer? Junto com um rolo ou uma garrafa, você vai abrir essa massa mais fina possível. Aí você vai levar numa frigideira bem quente, 30 segundos de um lado, 30 segundos do outro e pronto. Para finalizar, você coloca a sua chapati direto no fogo. Por quê? Isso vai terminar o cozimento e vai fazer com que ela infla. Então ela vai criar uma bolha de ar dentro dela, terminando de cozinhar e fica muito mais bonita. Feito isso, tá pronto. Gente, em 15 minutinhos você prepara esse chapati, muito fácil de fazer. Acompanha aí com o catumbari, que é uma salada africana, muito parecida com o nosso vinagrete, e nada mais, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você veio aqui, se você chegou até a mim por esse episódio, volte a algumas casas, vejam as outras receitas e, se tiverem alguma sugestão, mandem também para mim na DM, eu respondo todo mundo com a maior humildade. E vamos aguardar aí para qual vai ser a próxima temporada do Luz, Câmera e Gastronomia. Gente, muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Agradeço bastante por vocês estarem acompanhando meu conteúdo. E até a próxima. Um beijo e um abraço para vocês. Tchau! Este podcast é produzido e editado por Braba House.